Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática, de álgebra, dessa vez com radiciação. Sou o professor Quixaba, nós vamos trabalhar o capítulo 2, tudo bem? Na página 45 aí, com o assunto que é radiciação, tá? Então vamos ver como a gente faz, né, o nosso trabalho, como é que a gente vai desenvolver essa potenciação. Estudamos na aula anterior potenciação e agora a radiciação, tá? Vamos ver o que é isso. Ó, é importante, porque é que eu falei até potenciação já antecipando, né? É importante a gente lembrar o seguinte, meus amores, ó, que a potenciação, eu vou trabalhar com uma operação inverso da radiciação. Então eu já sei que a radiciação aqui, ela vai ser inverso da potenciação, tá bom? Então eu já sei que ela vai ser aqui um inverso. Então eu já vou ter isso aqui como um inverso. Potenciação inverso da radiciação. É a forma que conhecemos a raiz de um determinado produto. Então, eu vou conseguir muito potenciação se eu já tiver radiciação, se eu já tiver estudado potenciação, porque um é inverso do outro. Só um exemplo aqui para a gente pegar. Se a gente tem a adição, né, que tem o seu inverso, a subtração. Se a gente tem a multiplicação, que tem o seu inverso, a divisão, a gente tem a potência com a elevado a n, que vai ter o raiz, que é n de a. Então, a elevado a n. Então, essa é a formação que nós vamos ter aqui, tá bom? Vou explicar com mais detalhe para você. Então, a gente tem a radiciação, que é uma representação de radicais. Utilizamos radicais, usamos a simbologia do radical. Essa aqui, tá? Vocês vão ter que trabalhar muito, ó. O radical é esse bichinho aqui, ó. Essa raiz aqui, tá bom? Isso aqui a gente chama de radical, tá? Ficar muito atento a isso aqui, tá bom? Onde n é o índice, tá bom? N é o índice, o A é o radicando, o B é a raiz, que é o resultado, tá bom? Então, nós vamos ver aqui o radical, então, é simbologia. Vamos ver de novo aqui, ó, onde o N é o índice, o radical tá aqui, ó, o radicando é o A e o B é a raiz. Tudo bem? Então, N é índice, A é o radicando, B é a raiz. Ok? Vamos trabalhar aqui alguns exemplos para que a gente possa ver. Olha só, quando eu trabalho aqui a raiz de 27, tá? Então, eu estou trabalhando aqui a raiz de cúbica, né? Vou já explicar a raiz cúbica, a raiz quadrada para vocês, para ficar bem melhor aqui dentro dessa formação. Então, eu estou trabalhando aqui uma raiz, tá? Então, eu pego aqui, raiz cúbica, né? Eu pego 3, tá certo? É a raiz cúbica de 27. O que é que significa isso, Quixaba? E por que é que você disse que é a operação inversa da potenciação? Vamos prestar atenção aqui como funciona isso, tá? Por que é que ela é inversa da potenciação? Por que é que ela diz aqui que vai dar igual a 3? Tá? Deu igual a 3. Porque se você pegar 3 elevado a 3, tu vai encontrar 27. Vou explicar, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Vamos ver quanto dá? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Por isso que, para os meus amigos terem noção de radiciação, eu preciso saber potenciação. Vamos para um outro exemplo? Está dizendo aqui que a raiz quadrada, ó, quadrada é assim, ó. Como não apareceu nada aqui, é porque tem um 2, tá? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 ao quadrado quer dizer que é igual a 16. O que é que significa? Que 4, se a raiz quadrada de 16, tá, é igual a 4, implica que 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Portanto, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Beleza? Por isso que eu preciso saber potenciação para entender um pouco sobre radiciação. Tudo bem, meus amigos? Vamos fazer uma outra leitura aqui, ver como é que faz agora, ó. Raiz cúbica de 3. Vamos já trabalhar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá? Mas por enquanto eu quero a gente vai identificar, a gente está identificando, tá? O 3 aqui é o índice, ó, o 3 é o índice, tá? A raiz, né, o radical aqui.
O 8 é o radicando e o 2 é a raiz. Então, nós estamos trabalhando com identificação. Significa dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8, meus amores. Vamos explicar? 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Quer ver? Vamos ver isso? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 que dá 8. Ah, de novo, que Chava está repetindo muito. Sim, o aprendizado aqui passa pela repetição, tá? Ó, potência e radiciação. Tudo bem? Vamos ver esse outro aqui, ó, o 4, ó. Tá dizendo aqui, ó, que 81. Isso aqui é radiciação, que é a operação inversa à potenciação. Tudo bem? Aí ele diz que é 3. Ai, que chave, o que é que significa agora? Eu vou ter que encontrar um número que multiplicado por ele 4 vezes dá 81. Nós vamos aprender a fazer esse cálculo, tá? Não se preocupa não. Ah, então é a mesma coisa que 3 elevado a 4? Sim, vamos fazer o 4? 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81. Então, dá justamente a operação inversa da potenciação. Por isso, repito, potenciação, radiciação. Tem que saber um para dominar o outro, tá? Tem que saber um para dominar o outro. A raiz quadrada de um número A é B, ou seja, todo número, né, que tem um número aqui, ó. Se eu pegar, calcular aqui, vamos pegar. O que é que ele quer dizer isso? Que a raiz quadrada, que eu tenho um número A raiz quadrada de um número A, ele vai dar B. O que é que ele quer dizer? Que aqui, só uma observação, quando a raiz quadrada pode vir um 2, quando não vier nada, também significa que é a raiz quadrada. Olha, ele dá esse exemplo, ó, raiz quadrada de 9. Ó, observa que eu não vou colocar um 2 aqui, significa subentende-se já que aqui tem um 2. Então eu quero saber qual é o número que elevado a 2 vai dar 9. Ora, eu vou achar 3. Nós vamos já calcular isso, tá bom? Estamos identificando aqui. Portanto, 3 ao quadrado é igual a 9. Beleza, pessoal? Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Vamos para um próximo exemplo? Vamos entender um pouco o que é raiz cúbica para a gente fechar esse primeiro momento. E depois eu voltarei fazendo somente cálculos de potenciação, raiz quadrada, raiz cúbica para vocês. Tudo bem? Nós vamos dar uma reunida em todos esses assuntos. Então, vamos ver aqui. Dessa mesma forma, a raiz quadrada, a raiz cúbica de um número A também é B. Ó. O que é que ele quer dizer isso? Eu tenho um número A. Só que agora, gente, eu não tenho a raiz quadrada, eu tenho a raiz cúbica, que é igual a B. Que chaba, se fosse 4, se fosse um 4 aí você faria isso aqui, ó. A raiz quarta de um número A é igual a B. Que chaba, se fosse 5, sem problema. A raiz quinta de um número A é igual a B. Que chaba, se fosse 8, não tem problema. Mantém a mesma coisa aqui, ó. Número A igual a... Bota 9, 10, 15, sei lá. É igual a B. O que é que significa isso? Qual é o número que esse 3, esse B elevado a 3 dá igual a A. Esse B elevado a 4 dá igual a A. E esse B elevado a 5 dá igual a A. Esse B elevado a 9 dá igual a A. Portanto, potência e radiciação dá a mesma. A gente precisa, eles estão juntos, a gente precisa entender. O raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Nós precisamos compreender isso. Então, como último exemplo, ele pega aqui, ó, até um exemplo que a gente já fez o cálculo, né? Há pouco fizemos um cálculo. Então, há pouco fizemos um cálculo dele aqui, ó, de raiz cúbica de 27. Não foi? O que é que significa isso? Eu quero, deixa eu mudar bem aqui a cor, para a gente botar o verde aí da escola crescer, ó. Eu quero descobrir aqui, tá? Eu quero descobrir, nesse caso aqui, qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 27. Então, qual vai ser esse número?
3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 que dá 27. Então descobri que esse número é 27. Portanto, tem o 3 quantas vezes? 1, 2, 3. Portanto, 3 elevado a 3 é igual a 27. Tudo bem, meus amores? Deu para a gente compreender um pouco aí a diferença entre o que é a diferença não, entender o complemento, né, entre potenciação e radiciação, porque na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais cálculos de raiz, cálculos de potenciação. Tudo bem? Fiquem com Deus. Fazer os exercícios do capítulo 2, páginas 46 até a 48, tá? As atividades que tiverem aí e algumas coisas a mais, tudo bem? Os exercícios propostos lá, ok, meus amigos? Próximas aulas a gente volta aí para revisar esse assunto e dar continuidade. Um abraço!